neste momento recebemos força para o nosso coração, iluminação para a nossa alma, inspiração que nos ajuda a identificar os melhores caminhos para a nossa vida e a disposição, a coragem para fazer o que é certo. Esse é o nosso grande desafio, de compreendermos a nossa vida e o que é importante para nós, a importância que nós damos à nossa saúde, à nossa família, ao nosso trabalho, as escolhas que nós precisamos fazer e ter a disposição e a coragem para realizá-las, para seguir em frente nesse caminho. E o Cristo de Deus nos ampara. E é por isso que nós sempre fazemos a nossa prece, a nossa oração, a nossa meditação, como você quiser chamar. E de hora em hora, essa é uma tradição pioneira da mídia da boa vontade, nós elevamos o nosso pensamento ao Pai Celestial. Continue com a gente sempre acompanhando o programa, para que você também cuide da sua saúde a partir dessa base bem fortalecida. E além disso, além de fazer a nossa prece de hora em hora, você pode acompanhar durante toda a programação da Boa Vontade esse momento, nós convidamos você agora em especial a beber da água fluidificada. Essa é uma tradição também pioneira da mídia da Boa Vontade. Saudoso irmão Alziro Zaru, radialista, fundador da LBV, em seu programa de rádio, convidava a todos que durante o momento de prece, de oração, tivessem o hábito de colocar um copo com água perto do rádio ou perto da televisão, na cabeceira da cama. E durante a prece, durante os pedidos ao Pai Celestial, suplicar também que aquela água, que essa água, que cada um recebesse por esse instrumento os bons fluidos, as boas energias, para a renovação da nossa disposição, para a renovação da nossa alma. A água é fundamental para o nosso corpo. E quando nós fazemos dela, por meio da nossa oração, uma água fluidificada, se torna também um instrumento de saúde para a alma. É o que nós vamos fazer agora. Convidamos você a beber junto conosco da água fluidificada. E vamos bradar este mantra sagrado da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, ensinado pelo irmão Paiva Neto. Com Jesus venceremos sempre, sempre e sempre. Uma mensagem que nós devemos ter no nosso coração, afinal, diante de algumas situações da vida, a impressão que a gente tem é que não vai dar certo, de que a gente não vai dar conta e de que muitas vezes é melhor desistir mesmo, deixar para lá que a vida resolve. Mas não, devemos ter sempre essa postura de resolver os problemas, de enfrentar com coragem e sempre que possível descobrimos primeiro em nós, e esse é o ideal, as soluções para os desafios. Não adianta a gente ficar apontando o dedo e falando do erro do outro se a gente não corrige os nossos primeiros. E é por isso que hoje no nosso programa convidamos a cada um que nos assiste a refletir sobre como pode mudar a sua vida, melhorar a sua saúde cardiovascular em primeiro lugar, que é o nosso tema hoje do programa, a partir das transformações. Primeiro, da análise dos hábitos do dia a dia para identificar o que está errado e depois da mudança. E foi nesse ponto que a gente terminou a conversa no bloco anterior com o Dr. Marcelo, que é cirurgião cardiovascular, continua com a gente aqui no programa. Doutora, a gente trazia algumas orientações práticas do que essa mulher que nos assiste quer transformar o seu estilo de vida, quer prevenir doenças cardiovasculares, de como deve começar esse processo todo. Inclusive, doutora, ressaltar que não vai ser de uma hora para outra, Sim. Porque muitas vezes a frustração surge disso. Tem tanta coisa para mudar, quer resolver tudo tão rápido. E aí acaba se frustrando, porque não é assim tão simples de uma hora para outra. Tem que ser aos poucos. Fazer um planejamento, doutor? E também um planejamento é difícil, né? Assim, a pessoa se planejar... Estabelecer muitas metas que e às prazos. vezes a pessoa não... Ela quer resultado imediato, porque ela... E geralmente todo mundo aprende na dor, que tem duas coisas, né? Ou aprende sem dor, ou aprende na dor. Às vezes a pessoa busca a mudança de hábito quando ela já tem alguma doença instalada, quando ela tem uma limitação, ou ela tem um exemplo de um parente bem próximo. Então, ela acende uma luz para ela, resolve mudar o hábito. Mas o ideal é que as pessoas já começassem a mudar o hábito, uma que a gente estava conversando. Às vezes parece uma coisa não tão palpável, as pessoas acham que às vezes a mudança é tão grande que elas passam para frente essa mudança, mas é simples. Como a gente estava conversando no bloco passado, eu indicaria começar com uma caminhada. Não tem um primeiro passo para as coisas? Então já dá um passo, que aí depois dá outro, caminha. E não é pedir muito. Desce um ponto antes e vem caminhando. Sobe escada. Mas assim, é bom sempre lembrar, para ter um resultado cardiovascular a médio prazo, essas caminhadas têm que gerar uma certa ofegância.
Porque na ofegância você tem exige um pouco do coração. Quando exigir um pouco do coração, cria essa ofegância. A caminhada de passear no Não, mercado e no shopping não conta. Isso já me falaram, as mulheres, não, mas eu caminho... Fico uma hora passeando no shopping, não adianta. Fiquei o dia inteiro no shopping. Aí não adianta, tem que ser 30 minutos, mas assim, ou 3 de 10 durante o dia, mas num ritmo um pouco acelerado para criar uma ofegância. Aí fazendo isso por um tempo prolongado, as pessoas já vão começando a ver que não é tão difícil, já vai ver que é possível, e já descobrindo que é possível, aí é só caminhando no sentido para tentar resolver todos os fatores. Depois da atividade física, qual seria o segundo passo, na opinião do senhor? Então, a atividade física, ela alavanca bastante coisa. Porque na atividade física, ela vai eliminar o sedentarismo, que é um dos fatores de risco. A obesidade já cai na sequência. Má alimentação, às vezes as pessoas que estão começando a se cuidar, estão começando a caminhar, elas já começam a se alimentar, como se fosse uma canalização de energia positiva, já melhora a dieta, já melhora, isso por experiência própria, já diminui o sal na dieta, já começa a controlar a hipertensão indiretamente, já diminui o açúcar, já começa a baixar a diabetes, já diminui, já interfere no sedentarismo, diminui a obesidade, já fica menos estressada, porque o exercício físico libera a serotonina e a endorfina que causam bem-estar, então a pessoa vai estar menos estressada, às vezes menos depressiva, com uma autoestima melhor, isso com uma caminhada. Foi o primeiro passo, que é simples. E reforçando, doutor, que inclusive pessoas que já têm problemas cardiovasculares, inclusive esse é um mito, importante. Acham que não podem fazer atividade física, porque não pode sobrecarregar o coração. Não, pelo contrário, o coração, como é um órgão muscular, ele precisa ser condicionado, então ele precisa ser submetido a um esforço evidente, que controlado e orientado. Não dá para a pessoa com problema cardíaco começar a correr por conta própria. Todas as manifestações de exercício físico têm que serem feitas sob orientação de um especialista, principalmente cardiologista e um educador físico. E aí, doutora, a gente não pode esquecer também da importância dessa mulher começar a contemplar a saúde cardiovascular nos seus controles de frequência. Sim. Porque a mulher já tem hábito de fazer Papa Nicolau, depois de uma certa idade, mamografia, mas os problemas cardiovasculares, né, nem sempre são contemplados nesse check-up anual. É que é cultural. A menina, quando a mãe leva a menina, né, a filha... Primeiro médico, ginecologista. Primeiro médico, ginecologista, que eu também já falo em outros lugares que me convidam. A cardiologia ela tem que ser encarada como preventiva também, não como curativa. Que muita gente vai no cardiologista quando tem doença instalada, mas é o contrário. As pessoas tinham que ir para sair de lá com uma orientação. Essas orientações que a gente está conversando, para que se evite o aparecimento das doenças. O que comer, o que não comer, o que controlar, fazer ou não atividade física ou não, fazer um check-up, né? O que o pessoal conhece como check-up. E aí, descobrir alguma coisa, de repente, que aí na prevenção, né, aí você descobre, evita que a coisa apareça depois e agrave sem a gente poder conseguir resolver depois. Com que idade começa a fazer esse check-up, doutor? Olha, eu acho que 18 anos, check-up básico, né? Check-up, conhecer o cardiologista, trocar uma ideia com ele, e assim, mas para a busca de doença, eu acho que está diminuindo muito. Era em torno de 40, 45 anos. Hoje eu já falaria para ir com uns 35, 40 até. Porque tem gente infartando com 30 e poucos anos já. Isso tem acontecido cada vez com mais frequência. A gente pode ver isso nas notícias, então... Não é para criar aqui um pânico geral, mas é para a gente perceber que dá para começar a fazer logo cedo esse se cuidar, né? Dá para prevenir. E a gente tem que trazer essa conscientização para o nosso dia a dia, porque o médico não vai poder receitar o exame se a gente não for até a consulta. Então tem que ir até lá, não fugir da consulta médica, fazer disso um hábito e começar também, doutor, a fazer a prevenção dentro de casa, porque a gente tem que criar já as crianças com essa conscientização da atividade física, de se preocuparem com a alimentação, não deixar para começar a pensar nisso quando já está ficando mais velho. Está aumentando o número de obesos, né? Hoje, as mulheres, 50% das mulheres, não é seu caso, mas 50% das mulheres são obesas hoje, segundo dados, que não era, teve um aumento muito grande.
Por quê? Porque são todos aqueles fatores, alguns fatores. Sedentarismo, má Hipertensão, alimentação. diabetes. Né? Não, o sedentarismo e a alimentação errada, isso pode levar a uma diabetes, pode levar a hipertensão. Aí você com 2 fatores, você alavanca mais uns 4, 5. Fica estressada porque não tem tempo, fica deprimida por baixa autoestima. Então, de 2, por isso que eu falo, o exercício físico seria o primeiro passo para a gente começar a mudar. Doutor, agora um outro fator importante é perceber quando o problema cardiovascular está chegando. E eles são silenciosos, geralmente, As é isso, mulheres doutor? são mais silenciosos ou inespecíficos, né? Esse também é um tema que pode causar um pouco de dúvida. Não necessariamente uma dor nas costas é uma dor no coração, né? Por isso que as pessoas têm que procurar o cardiologista antes do acometimento, porque quando começa a doer, quando começa a ter algum problema, aquela coronária já está com a gordurinha ali obstruindo. Então, por isso tem que começar lá atrás, né? Antes que isso aconteça. Porque as placas, as estrias que causam gordura nas coronárias, elas começam desde o nascimento. Aí você vai falar, mas vou em médico, cardiologista, logo que nasceu, não. Mas assim, é só para você ter uma ideia que é uma doença que vem, que se for fator hereditário, existe uma tendência a pessoa acumular gordura nas coronárias desde que ela nasceu. Não é de uma hora para outra. Não. Então é lento, é um processo lento que vai culminar com 30, 40 anos. Antigamente era mais tarde. Hoje, com os fatores de riscos mais intensos, mais firmes, as pessoas acabam tendo mais cedo. É verdade que os fatores de problemas cardiovasculares, especialmente de infarto, nas mulheres são diferentes dos homens? São um pouco diferentes. Geralmente são dores, né? Dor no peito, mas não necessariamente aquela dor típica. Estou infartando, depois a mão no peito. Pode ter dor na boca do estômago, dor nas costas, formigamento na mandíbula, formigamento nos braços, mas não necessariamente o formigamento do braço é relacionado à dor no coração. Pode ser uma dor por quem mexe muito com o braço, pode ser um pinçamento nervoso, uma tendinite que dá formigamento, né? Esses são sintomas que vão aparecer. São os clássicos. Agora a mulher, ela mistura muito, porque às vezes ela não é tão, às vezes não é tão específico como o dos homens. Aí está mostrando essa placa que essa está querendo mostrar, na verdade, essa é uma placa de gordura que está obstruindo esse vaso, né? E é o que pode levar ao infarto. Que é o que leva ao infarto. E esses sintomas, doutor, que o senhor descreveu, eles vão ser percebidos por alguns instantes ou não percebidos e vão parar depois, ou a gente vai continuar sentindo isso até... Existe uma coisa chamada angina, que você deve ter ouvido. Angina, o que é? É uma dor. Por exemplo, tem essa plaquinha e o sangue está passando. Quer que eu levante também? Por favor. Tem essa plaquinha aqui e o sangue ele vem no trajeto normal. Essa placa ela pode obstruir desde 1% a 100%, que o 100% seria o infarto. Quando ela obstrui 100%, a pessoa infarta. O que infarta? Esse sangue ele para aqui, ele não continua. Então essa área toda que ficou aqui, sem ser irrigada, ela começa a infartar, que a gente chama, esse que é o infarto. E infarto dura uns 20 minutos. É uma dor intensa, quem teve fala que o peito rasga, parece que coloca uma faca e abre o peito no meio. Isso que é uma dor absurda, assim, eu nunca tive, nunca infartei, nunca sentiu? Né? Mas é pelo que me relatam. Então, esses 20 minutos, nesse momento, tem que correr para o hospital, né? Porque a pessoa pode morrer ali, né? Pode morrer em casa, pode morrer no caminho, ou ela pode, tá vendo? E o que acontece? Um dos grandes problemas do infarto também é o seguinte, às vezes a placa, ela obstrui 50%, mas essas hemácias que estão passando aqui, elas ficam turbulentas e elas formam um coágulo. Então, o grande episódio no infarto é esse coágulo que se forma em cima da placa, que também não necessariamente é a placa, mas essa turbulência dessas hemácias, né? E esse é um coágulo que pode levar... Esse coágulo ele pode ficar aqui, ou ele pode migrar e ir para outro lugar, mas quando ele fica aqui, ele infarta a região. Agora, angina, o que é angina? Angina é a dificuldade desse sangue passar. A pessoa ela pode ter dor o dia inteiro. Um pouquinho aqui, ela caminha um pouco, tem dor. Caminha um pouco, tem dor. Por quê? Porque essa placa está causando uma obstrução. Tá vendo? Aqui provavelmente é o comecinho. É o comecinho do acúmulo dessa gordura. E que começa na infância, você já falou que começa na infância. Que na infância apresentam estrias nas coronárias
de fácil acúmulo das gorduras. Agora, a pessoa pode ficar desse jeito se ela mudar o hábito de vida. Ela está assim, Não... ela fala, hoje eu vou ser uma pessoa nova, hoje daqui para frente eu vou me renovar. Vai continuar assim, a tendência é até reabsorver um pouco e ela vai ter vida saudável pro resto da vida. E esse é o objetivo da conversa, porque a gente sabe que hoje cada vez a gente está vivendo mais. As mulheres querem viver mais, mas a gente tem que viver com saúde. Mas as doenças cardiovasculares ainda são a maior causa de morte no nosso país, não é isso, doutor? Sim, sim. Ainda no são mundo até. No mundo todo. Então, vale a pena lutar para evitar o surgimento dessas doenças, mas também ficar atento aos sinais. O doutor já destacou os mais clássicos. Às vezes não tem sinais, por isso que as mulheres têm que procurar ter esse hábito de se cuidar. Uma vez por ano, doutor, de visita ao Uma vez cardiologista? por ano tá bom, tá bom. E aí o cardiologista vai dando esse retorno. Mas a pessoa é ótima, mudaram os hábitos de vida, aí o cardiologista vai chegar e falar, vamos espaçar um pouco mais. Qualquer problema me liga ou me avisa. Pode ser antes, pode ser depois. Porque o senhor falou, por exemplo, das dores nas costas e há outros fatores, por exemplo, náuseas, Sim. que estão associados a muitas outras doenças. E aí fica difícil de identificar. Azia, né? Mas você não sabe, então por isso que na mulher fica inespecífico. Por isso que os índices estão aumentando, porque não se valoriza ou a mulher não pensa nisso. Porque o que estigmatizou para a mulher é câncer de mama e de útero. Mulher só pode ter isso, né? Não pode ter outra coisa. Então, estou com azia, estou com dor, não, acho que eu mexi muito hoje, entendeu? Então ela acaba desvalorizando, agora o homem não, qualquer dor, que a doença de homem é infarto, né? Ficou meio que estabelecida assim. Ou doença na próstata, um dos dois. São conceitos que a gente tem que derrubar, porque não é mais assim. Homem também tem câncer e mulher também tem problema cardiovascular. E esse é um conceito que a gente tem que derrubar. Agora, doutor, o tema de amanhã do programa, já vou inclusive anunciar para você, é menopausa, que é um assunto que faz muita diferença na vida da mulher. Como é que o climatério e a menopausa em si, como é que esse período todo está relacionado ao problema cardiovascular, doutor? Se der para voltar ali também já... Nessa imagem mesmo? Não, aquela última ou penúltima, que aparece a coronária. A produção vai mostrando pra gente aqui, vai mostrando, mudando as imagens, o doutor vai explicando. Ou a outra acho que está mais bonitinha, gostei. Aquela que tem que está menor, aquela que ainda está com pouco acúmulo de gordura. Isso, né? Esse é um período em que a mulher vai tendo esse impacto, o estrógeno, doutor. o problema no climatério é um desequilíbrio hormonal que a mulher tem. Cai a produção de estrógeno. E o estrógeno é um dos hormônios que ajudam a proteger o endotélio. O endotélio é a camada que reveste a parte interna da coronária. Então, até aquele momento, a mulher, com essa produção hormonal... Então, quando não tem a reposição hormonal, a mulher fica mais exposta, não que necessariamente, aquela conversa que a gente... Não necessariamente que todas vão infartar, não é isso, mas ela começa a perder uma proteção desse endotélio que é esse estrógeno que ela tinha. Por isso que ela precisa isso. Tá vendo? Essa camada interna chama endotélio, que aqui são as hemácias que estão circulando. E quando a gente para de ter o estrógeno circulando, né? Essa proteção diminui. Diminui. Aí por isso que tem que fazer a reposição. E a reposição, então, ajuda, doutor? Para outras coisas também. Ajuda. Ajuda no caso... Porque a gente tem aquele medo com relação ao anticoncepcional, que pode aumentar, mas não tem relação, então. A reposição hormonal pode ser um fator, então, de controle desse como eu te falei, eu não vou entrar no assunto deles amanhã. Vocês vão ficar tudo bravos comigo. Não, é para criar expectativa para todo mundo assistir amanhã também. Mas, assim, hoje tem anticoncepcionais mais modernos, com menos efeitos colaterais, né? Então, porque senão, né, ninguém tomaria. Doutor, a gente pode dizer que o problema cardiovascular na mulher, a partir do período do climatério, ele é mais grave do que no homem? Ele geralmente é mais fatal? Hoje está matando mais. Isso realmente está acontecendo? Por quê, doutor? Tem alguma explicação para isso? Não, mas acho que por esse descuido mesmo, né? Por essa falta de atenção aos sinais, aos sintomas, por essa negligenciar um pouco a parte cardiológica. As artérias nas mulheres são um pouquinho mais finas, a parte anatômica também é. Então, não tem um foco essa doença. Então, as mulheres infartam, às vezes infartam e continuam, não percebem, entendeu? Isso aí só vão ter só acumulando os fatores de risco, vai ficando cada vez mais... Então, aí não consegue resolver, porque não tem tempo, ou não quer, ou é
preguiça também, né? Bom, hoje é dia de reflexão, de conscientização, porque está sim nas nossas mãos mudar essa realidade. Mesmo que você tenha histórico familiar, mesmo que você já tenha um início de doença cardiovascular, dá para reverter a condição. E no próximo bloco o doutor vai esclarecer perguntas encaminhadas pela nossa audiência também para esse momento. Eu quero saber, que é uma tradição no Viver é Melhor, você pode mandar sempre para a gente a sua pergunta, a sua participação. Nosso telefone é o 0310 07 940, ou se você preferir, boavontade.com/TV, nosso portal na internet. Antes de ir para o intervalo, nós trazemos agora uma página do livro Reflexões da Alma. E aqui o jornalista Paiva Neto nos traz diversas reflexões sobre esses assuntos do dia a dia, assuntos da nossa vida e que muitas vezes nós não damos tempo a eles. A gente acaba deixando de lado as angústias ou as questões que a gente tem a respeito da vida e quando a gente percebe já se transformou num problema grande demais ou já traz uma carga de sofrimento muito grande para a nossa vida. Não devemos deixar que isso aconteça. Tem que resolver logo no começo. E aqui o jornalista Paiva Neto nos traz a oportunidade de refletirmos sobre estes assuntos. Na página 216, ele nos traz a seguinte afirmação. O maior bem que o Criador Supremo pode proporcionar à criatura é a paz interior, que coisa alguma neste mundo consegue substituir. Quem tem paz tem força, porque carrega o divino poder no coração. E é por isso que num programa em que nós falamos sobre mudar o estilo de vida, sobre a prevenção de doenças, nós falamos também sobre essa paz de espírito, essa tranquilidade de saber que nós estamos fazendo tudo o que é possível. Estamos fazendo, inclusive, além do que achávamos que a gente dava conta. Quantas vezes a gente percebe num momento de dor que dava para ter mudado o hábito, que a gente conseguia ter uma vida mais equilibrada, mais saudável? A gente traz aqui de novo a reflexão da passagem do Evangelho que nós citamos no programa hoje, a passagem de Marta e Maria, quando Jesus alertava sobre a importância de escolhermos o que é melhor, de darmos valor para aquilo que realmente nos faz diferença na nossa vida. Muitas vezes, as conveniências sociais, as cobranças que nós sofremos na sociedade, ou muitas vezes nós mesmas nos fazemos essas cobranças, não são as mais importantes, não são aquelas que realmente fazem parte dessa riqueza interior que nós construímos e que, independente da idade, do país onde a gente vive, de onde nós estejamos, é uma riqueza que estará sempre conosco e que ninguém pode tirar de nós. Por isso, a importância de nós cuidarmos dos nossos problemas, estabelecermos um caminho mais saudável a partir desse equilíbrio, dessa paz interior que ninguém pode comprar e que não pode ser substituída por coisa alguma nesse mundo. Então, vamos construir a paz interior, a tranquilidade do nosso coração, pela consciência tranquila de fazermos as melhores escolhas, de sabermos que estamos nos esforçando, pelos cuidados com a nossa família e com certeza o Cristo irá nos amparar. E é assim que nós estamos sempre aqui no programa Viver é Melhor, com esse objetivo de saúde, de trabalharmos em todas as frentes que são importantes para a nossa qualidade de vida. E você que nos assiste pode junto conosco também caminhar este trajeto mais equilibrado, essa vida mais equilibrada. Continue acompanhando o nosso programa, mas participe também do nosso momento de prece que teremos logo mais aqui no encerramento do Viver é Melhor de hoje. Peça por você, peça pela sua família. Ligue 0310 07 940 e a gente volta já já.